Hoje é 12 de agosto de 2025. Um alpinista chinês chamado Guan Jing está descendo do cume do K2, a segunda montanha mais alta do mundo. Ela realizou seu sonho, chegando ao topo da montanha selvagem. As fotos são incríveis. Ela está exausta, mas radiante de orgulho. Só tem um problema. Ela está prestes a entrar no que os alpinistas chamam de loteria da morte. Em instantes, Guan Jing entenderia por que quem soube do ocorrido no KTO naquela temporada nunca mais voltaria àquela montanha. A temporada de escalada de 2025 não foi só estranha e mortal, mas muito mais perturbadora. Alpinistas se voltando uns contra os outros de formas inéditas e informações vitais sendo propositalmente ocultadas. Estas são as verdades não contadas por trás da bizarra temporada de 2025 do K2. Imagine, você passou 2 anos se preparando para o K2, você hipotecou a casa, largou o emprego e treinou até seu corpo implorar por misericórdia. Você chega ao acampamento base em junho, esperando ver as encostas nevadas subindo até o cume. Em vez disso, você está olhando para algo que parece uma montanha completamente diferente. A montanha está marrom onde deveria ser branca. Rocha exposta ocupa rotas que deveriam ter neve protetora. E por toda parte que você olha, pode ver pedras soltas, apenas esperando para se desprender e rolar montanha abaixo, sem aviso. Os guias Sherpa, que escalam o K2 há 30 anos, circulam pelo acampamento base com expressões nunca vistas. Não era nervosismo nem atenção habitual antes da escalada, mas medo. Os primeiros relatos que chegavam dos batedores e alpinistas eram assustadores. Na verdade, um deles dizia o seguinte: as condições estão horríveis abaixo do acampamento 1. Não há neve no acampamento. Guia e fixadores de corda afirmam ser o mais perigoso que já viram. Eles estão preocupados com o K2. Quando guias Sherpa, que viveram nas montanhas mais perigosas do mundo, dizem nunca ter visto algo tão ruim, você percebe que não são condições normais de escalada. O que aconteceu foi o seguinte: a cordilheira do Karakoram enfrentava a pior seca em décadas. A primavera de 2025 trouxe quase nenhuma neve para a região, seguida por 46 graus Celsius em áreas que deveriam ser montanhosas e frias. A combinação foi devastadora. Sem a neve habitual da primavera para criar uma camada protetora e com o calor extremo derretendo o pouco de neve que restava, toda a parte inferior do K2 ficou completamente exposta. Todas aquelas pedras soltas e detritos, que normalmente são mantidos no lugar por toneladas de neve compactada, agora estavam completamente expostos e instáveis. Sem a neve, o K2 virou uma grande área de queda de pedras, com blocos do tamanho de bolas de boliche rolando montanha abaixo. Cada passo era como jogar roleta russa com a gravidade. O que as equipes estavam vendo não era apenas uma temporada de escalada difícil, era uma montanha que as condições climáticas haviam transformado fundamentalmente em algo que nenhum alpinista na história moderna jamais havia encontrado. Mas aqui está o que torna essa história tão perturbadora. Com essas condições claramente mortais, a maioria das equipes deveria ter ido embora para casa. Essa teria sido a decisão mais inteligente e segura. Em vez disso, eles tomaram uma decisão que parecia razoável na época, mas que aos poucos levaria alguns deles ao limite. Eles decidiram ficar e esperar que, de alguma forma, a montanha se tornasse mais segura. Mal sabiam eles que o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. Desvio no trem do caos. Para fazer parte da comunidade Extreme e ter acesso antecipado a vídeos e enquetes exclusivas. Junte-se a nós no Patreon. Até lá! É 15 de junho. Você está preso no acampamento base do K2 há 3 semanas. Sua comida está acabando, seu dinheiro está quase no fim, mas finalmente há uma melhora no tempo. Hora de subir. Você prepara o equipamento e sobe ao acampamento 1,
São 6 horas de escalada difícil e pedras soltas. Você está exausto. Você só quer um lugar plano para montar a barraca, mas ao ver o acampamento, algo parece errado. Muito errado. O acampamento. Está a 6.000 metros, em uma encosta de pedras e cascalho, onde achar terreno plano para a barraca é tão difícil quanto vaga em Manhattan. Existem cerca de 12 lugares, onde você pode montar uma barraca sem risco de cair de um penhasco à noite. Normalmente, montanhistas seguem um código não escrito. Quem chega primeiro tem prioridade. Você chega ao acampamento e monta sua barraca. Simples, respeitoso, do jeito que os alpinistas sempre fizeram. Mas 2025 não foi um ano normal. Neste ano, quando outros alpinistas chegavam exaustos e precisando de abrigo, eles descobriam que todos os melhores lugares para acampar estavam cercados por postes e arame, como se alguém tivesse construído pequenos campos de prisão ao redor de cada pedaço de terreno plano. O que aconteceu foi o seguinte: as equipes chegavam ao acampamento 1 e reservavam os melhores lugares para seus membros, erguendo barreiras ao redor. Depois, deixavam os lugares vazios ao descer a montanha. Então, quando outros alpinistas chegavam, exaustos e precisando de abrigo, encontravam todas as áreas seguras de acampamento bloqueadas por cercas de arame, mesmo que ninguém estivesse usando-as. Um alpinista registrou e compartilhou o que via com Serge Hardy. As imagens chocaram o mundo do montanhismo. É possível ver barracas isoladas por arame e estacas de neve, parecendo lotes privados na montanha. O vídeo é absolutamente surreal. Parece uma zona militarizada a 6.000 metros, não um acampamento de escalada. Quando outros escaladores confrontaram as pessoas que estavam fazendo isso, receberam uma resposta que revelou quão competitiva a situação havia se tornado. Estamos apenas tentando guardar lugares para os nossos próprios companheiros de equipe. Para eles, reservar lugares para colegas em condições extremas era só uma questão prática, não de maldade. No K2, sobreviver é essencial. Como há poucos espaços, quem chega antes monta a barraca primeiro. À primeira vista, parece razoável. A escalada sempre funcionou assim, mas havia um grande problema com essa explicação. Essas equipes não só montavam suas barracas primeiro. Eles reivindicavam vários lugares e bloqueavam com barreiras, mesmo sem os donos próximos, impedindo que alpinistas presentes usassem espaços vazios. É como cercar 5 vagas vazias, com cones e ir embora, deixando-as sem uso, enquanto outros procuram onde estacionar. Exceto que, nesse caso, se você não conseguir encontrar um espaço para montar sua barraca no K2, você pode literalmente morrer. Um alpinista viveu uma situação que revela como tudo estava distorcido. Ele deixou sua barraca no acampamento 1 e desceu a montanha para uma rotação de aclimatação. Ao voltar, encontrou barreiras de arame ao redor da barraca. Alguém literalmente cercou o acampamento dele enquanto ele estava fora. Reflita sobre isso. A 6.000 metros de altitude, em um dos lugares mais perigosos da Terra, alpinistas gastavam tempo e energia construindo barreiras para afastar outros humanos do abrigo. E não eram apenas alpinistas aleatórios tomando decisões ruins. Eram empresas experientes de expedição que criaram conscientemente um sistema que colocava alpinistas em alto risco. As guerras das barracas foram só o início, pois a situação da comunicação na montanha era ainda mais preocupante. Enquanto as equipes construíam barreiras para manter as outras longe do abrigo. Algo mais perigoso ocorria nas sombras. Algo que definiria quem sobreviveria ou morreria no K2 naquela temporada. Informações estavam desaparecendo, e não estou falando sobre equipes mantendo suas estratégias de cume em segredo, estou falando sobre uma quebra completa no compartilhamento de informações críticas de segurança. Em montanhas como o K2, quando uma equipe percebe que uma rota ficou perigosa, ela avisa imediatamente os outros na montanha. Se guias se machucam ou ocorre queda de pedras, outras expedições ficam sabendo em poucas horas. Isso vai além da etiqueta do montanhismo, é questão de sobrevivência. Mas em 2025, esse sistema colapsou totalmente. Parte disso ocorreu por problemas técnicos. Os territórios do norte do Paquistão, onde está o K2, ficam perto da disputada Caxemira entre Índia e Paquistão.
tensões militares na área restringiam ou bloqueavam comunicações via satélite. Os sinais de celular eram, na melhor das hipóteses, pouco confiáveis. As equipes passavam dias sem conseguir se comunicar com o mundo exterior, muito menos entre si. A maioria das equipes depende de dispositivos via satélite caros, que funcionam quando querem, mas em 2025 até esses sistemas estavam sendo interrompidos. Quando seu dispositivo via satélite pega sinal, você tem poucos minutos para enviar mensagens importantes antes de perder a conexão de novo. As comunicações de emergência têm prioridade. Compartilhar informações de segurança com outras equipes? Esse luxo estava sumindo. Aqui, porém, essa falha técnica ficou mais sinistra. Expedições ao K2 não são baratas. Permissão de escalada custa milhares de dólares. Inclua guias, equipamentos, comida e logística. E a maioria das equipes investe de 50 a 100 mil dólares ou mais. Para muitos alpinistas, isso significa anos de economia, hipotecas extras ou dinheiro emprestado que não podem perder. Ao investir muito em uma expedição e competir com outras equipes pelas mesmas janelas de clima e oportunidades de cume, compartilhar informações pode parecer entregar vantagem competitiva. No vácuo de comunicação criado, algumas equipes tomaram decisões calculadas. Mesmo quando enviavam mensagens, passaram a reter informações que poderiam salvar vidas. Algumas empresas deixaram de divulgar publicamente quando guias Sherpas experientes se machucavam. Eles evitavam alarmar clientes ou informar concorrentes sobre rotas mais perigosas. Quando as equipes descobriram que certas partes da montanha haviam se tornado significativamente mais difíceis devido às condições de seca, elas mantiveram esse conhecimento para si mesmas. Até previsões meteorológicas básicas eram consideradas segredos comerciais. O alpinista polonês Łukasz Supragon estava na montanha naquela temporada, e o que viu deveria ter sido um alerta geral. Ele disse: líderes guardam planos em segredo. Falta total cooperação. Com semanas de espera, suprimentos acabando e paciência no limite, a cultura de segredo estava prestes a se tornar mortal. Em julho, a situação na K2 estava desesperadora. As equipes aguardavam no acampamento base há mais de 5 semanas. Os suprimentos estavam acabando. A motivação estava se esgotando. A corrente de jato, faixa de ventos em alta altitude, no Himalaia, ficou estacionada sobre o K2 e impossibilitou tentativas de chegar ao cume. Após 5 semanas, enfrentando uma montanha ameaçadora, as equipes começaram a se desfazer. Madison Mountaineering, um dos guias americanos mais respeitados, foi o primeiro a decidir. Terry Sylvester, o guia principal, analisou a queda de pedras e a falha de comunicação, expressando o que muitos pensavam, mas não admitiam. Isso não é mais escalada, isso é suicídio. Eles arrumaram as coisas e foram embora. A Mountain Professionals, outra empresa experiente, fez o mesmo. Até Mingma David Sherpa, então recordista de ascensões ao K2, considerou a montanha perigosa e desistiu da expedição. O êxodo começou 1 a 1. Equipes que passaram anos se preparando e economizando estavam desistindo de seus sonhos. Na primeira semana de agosto, mais da metade dos alpinistas que estavam originalmente na montanha havia desistido e começado a longa jornada de volta para casa. No dia 5 de agosto, com uma breve janela prevista pelos meteorologistas, algumas equipes que permaneceram tomaram uma decisão que as assombraria para sempre. Eles decidiram fazer uma última e desesperada tentativa de chegar ao cume. O plano parecia simples, mas era assustador na prática. Eles subiriam pela zona da morte à noite, quando as rochas tinham mais chance de ficar congeladas. Lembre-se, as partes mais baixas da montanha estavam sem neve, causando queda constante de pedras, e a zona da morte continua sempre mortal. Mas depois de semanas esperando, eles estavam sem tempo e sem opções. Era a roleta russa com o tempo e contra todas as probabilidades funcionou. No dia 11 de agosto, 41 alpinistas, liderados por Mingma Ji, da Imagine Nepal, chegaram ao cume do K2. Foi um raro cume em agosto.
o primeiro desde 2011. Entre eles, houve conquistas incríveis. Ming Magi igualou o recorde mundial com seu 6º cume no K2. Maria Alexandra Danila foi a primeira mulher romena a alcançar o topo. A alpinista chinesa Delice Tialikouti tornou-se, de forma não oficial, a pessoa mais jovem a alcançar o cume do K2. Por algumas horas, parecia uma vitória improvável. Mas então veio a descida, quando o risco de chegar ao cume mostrou seu real custo. O caminho entre o acampamento 1 e o acampamento base avançado foi chamado pelos alpinistas de galeria de tiro. Lembre-se, este era exatamente o trecho da montanha que havia sido completamente desprovido de neve pelas condições de seca. Sem a neve para segurar as pedras soltas no lugar, as pedras caíam constantemente. Era impossível prever quando ou onde a próxima pedra desceria a montanha. Era como uma loteria, e alguns alpinistas iam tirar o número perdedor. A primeira tragédia ocorreu semanas antes. Em 18 de julho, o carregador paquistanês Iftikhar Hussain foi atingido por queda de pedras nesse trecho, enquanto ajudava uma equipe americana. Ele escalava com guias sherpas experientes quando uma avalanche de pedras o arrastou. Seu parceiro de escalada, Doa Finjo Sherpa, ficou ferido e precisou ser evacuado de helicóptero para Skardu para tratamento, mas essa morte foi mantida relativamente em silêncio. A falha de comunicação impediu que muitas equipes compreendessem totalmente o perigo dessa sessão. Agora, em 12 de agosto, apenas um dia após o ataque bem-sucedido ao cume, a montanha estava prestes a revelar o quão perigoso era escalar em 2025. Guanjing não era uma turista de aventura rica, comprando seu caminho até o K2. Essa mulher de 37 anos, vinda de uma pequena vila nas montanhas da província de Hunan, na China, era basicamente uma super-heroína da vida real. Ela era instrutora de yoga, mas se apaixonou pelo montanhismo. Sua filosofia era simples: viver sem arrependimentos. Na primavera de 2024, ela escalou o Monte Everest com a Imagine Nepal, a mesma empresa que a guiava no K2. Mas ela não apenas escalou o Everest. Ao chegar ao topo, a 29.032 pés, ela tirou as luvas, a menos 40 graus Celsius, e fez uma parada de cabeça perfeita por 20 segundos. No topo do mundo, com só 1/3 do oxigênio necessário ao cérebro, essa mulher fez uma parada de cabeça. O vídeo viralizou nas redes sociais. Essa mulher pequena ficou perfeitamente equilibrada de cabeça para baixo, vestindo todo o equipamento de montanhismo, no topo literal do mundo. O que torna a tentativa dela no K2 ainda mais notável é isto. O K2 foi só seu 2º grande pico de altitude. Ela ainda era relativamente nova nesse nível de montanhismo extremo. É como passar de dirigir com sucesso um carro de corrida em uma estrada reta, para tentar o Grande Prêmio de Mônaco. E em 11 de agosto, ela simplesmente arrasou. Às 15h32, no horário do Paquistão, Guanjing estava no topo do K2. Ela fazia parte de um clube exclusivo de menos de 900 pessoas na história. Agora, precisava descer com vida. A descida começou exatamente como deveria. Guan passou pelo gargalo, corredor onde 11 alpinistas morreram em 2008, quando penhascos de gelo desabaram. Ela atravessou os 600 metros verticais de escalada técnica da Pirâmide Negra. Ela desceu com sucesso as partes mais perigosas e mortais da montanha mais perigosa do mundo. Quando ela chegou à seção entre o acampamento 1 e o acampamento base avançado, era para ela estar no que os alpinistas chamam de zona segura. Isso já não era mais uma escalada técnica comparado a tudo o que ela tinha acabado de sobreviver. Basicamente, era apenas uma trilha de caminhada. Às 12h30 do dia 12 de agosto de 2025, horário do Paquistão, Guanjing descia o caminho familiar, provavelmente se sentindo melhor que em dias anteriores. Ela havia conquistado o K2. Ela estava a poucas horas de um chá quente, tendas aconchegantes e da certeza de que havia realizado algo incrível.
Porém, acima dela, uma pedra do tamanho de uma bola de boliche se soltou da montanha e rolou, atingindo sua cabeça. Guan faleceu instantaneamente com o impacto. Em um instante, sua grande conquista virou uma tragédia indescritível. Tanto o falecimento de Iftikhar Hussain quanto o de Guanjing ocorreram exatamente no mesmo local, e ambos foram causados pelo mesmo problema: as quedas de rochas inéditas causadas pela seca e calor extremo que marcaram a temporada de 2025. Agora, é aqui que essa história fica realmente sombria. Após a morte de Guojing, a empresa de expedição dela, Imagine Nepal, ficou completamente em silêncio. Eles não anunciaram a morte dela no site nem nas redes sociais. Eles não responderam aos pedidos dos jornalistas. Alan Arnett, que cobria a temporada, disse: "Entrei em contato com a Imagine Nepal para comentar, mas não responderam nem mencionaram a morte dela no site ou redes sociais." Isso não foi só má comunicação, mas quase uma tentativa de encobrir o caso. Uma mulher morreu na expedição e eles fingiam que nada aconteceu. Mas fica ainda pior. Quando as equipes de resgate subiram para recuperar o corpo de Guanxin, um dos membros da equipe de resgate também ficou ferido por uma queda de pedras. A montanha era tão perigosa que até mesmo as operações de resgate estavam colocando mais vidas em risco. Enquanto isso, as empresas de escalada na montanha tentavam manipular a narrativa. Apesar das mortes, condições extremas e quedas de pedras promoviam seus cumes como triunfos da determinação humana. Min Maji, que liderou o ataque final ao cume, foi celebrado por igualar o recorde de 6 ascensões ao 2. A mídia estava focando nas conquistas e minimizando as vítimas. Porém, nos bastidores surgiam questões sérias. Como as condições foram permitidas a se tornarem tão perigosas? Por que mais equipes não voltaram quando os riscos se tornaram óbvios? Por que as empresas ocultavam informações críticas de segurança entre si e do público? A temporada de K2 de 2025 revelou a dura verdade sobre o que o montanhismo comercial se tornou. As empresas estavam dispostas a deixar os alpinistas enfrentarem perigos desnecessários, em vez de divulgar dados que possam prejudicar seus negócios. Eles priorizavam suas reputações acima de vidas humanas e, quando alguém se machucava, consideravam apenas mais uma baixa aceitável na escalada da montanha mais perigosa do mundo. O K2 sempre foi mortal. Isso não é novidade. A montanha selvagem conquistou sua reputação muito antes de 2025, mas as mortes de Iftikhar Hussain e Guanjing não foram apenas o preço habitual da montanha. As condições de seca, os apagões de comunicação, as guerras de barracas, o acúmulo de informações de segurança, todas essas falhas humanas transformaram uma montanha já perigosa em algo muito mais letal do que precisava ser. Sabe de uma coisa? Também houve heróis nessa história. Heróis de verdade que escolheram a integridade em vez da glória e a segurança em vez do cume. Terry Sylvester, o guia principal da Madison Mountaineering, tomou a decisão de encerrar sua expedição após chegar ao acampamento Umpo. Mesmo com Ryan Mitchell, alpinista famoso nas redes sociais, na equipe, Sylvester avaliou o risco de queda de pedras e recusou. Era perigoso demais. Ryan Mitchell ficou arrasado após anos se preparando para a OK2. Ele documentou toda a sua jornada nas redes sociais. Os fãs esperavam que ele atingisse o cume, mas Sylvester priorizou a vida do cliente e voltaram para casa. Outros heróis surgiram durante as operações de resgate. Quando o alpinista polonês Waldemar Kowalewski quebrou a perna a 6.500 metros no Broad Peak, 3 sherpas nepaleses se voluntariaram para um resgate extremamente perigoso. Subiram sem aclimatação para salvar um estranho, arriscando a própria segurança. E também houve heróis na comunidade médica. O alpinista paquistanês Niala colaborou com o governo para criar instalações médicas semi-permanentes no acampamento base do K2.
Esses acampamentos ofereciam atendimento médico gratuito para carregadores e alpinistas, provavelmente salvando várias vidas durante as expedições. O governo paquistanês também fez reformas significativas. O custo dos resgates de helicóptero caiu de 26 mil para menos de 10 mil dólares, tornando evacuações de emergência mais acessíveis. Novas políticas agora exigem só um helicóptero nos resgates, tornando o processo mais ágil. Talvez a maior heroína tenha sido a montanha. K2 havia revelado a verdade sobre o que acontece quando as pressões comerciais se sobrepõem às considerações de segurança. Quando competir importa mais que cooperar. Quando a febre do cume ofusca o julgamento a ponto de arriscarem tudo por uma foto no topo. A temporada de K2 de 2025 terminou com 41 cumes e 2 mortes, uma taxa de fatalidade de quase 5%. Para colocar isso em perspectiva, isso é quase 5 vezes maior do que a taxa de mortalidade do Everest. Mais importante ainda, isso expôs problemas fundamentais em como o montanhismo comercial opera nos picos mais perigosos do mundo. A natureza sigilosa da temporada, a falha na troca de informações e a disposição de algumas empresas em continuar operando em condições claramente perigosas levantam sérias questões sobre as prioridades da indústria. Após o fim da temporada, houve pedidos por reformas, melhor comunicação entre equipes, compartilhamento obrigatório de informações de segurança e fiscalização governamental mais rigorosa nas empresas de expedição. Alguns até sugeriram que as escaladas deveriam ser automaticamente canceladas quando as condições atingissem certos níveis de perigo, porque o cume sempre estará lá, mas as pessoas que tentam alcançá-lo não estarão, a menos que comecemos a colocar a segurança delas em primeiro lugar. Algumas histórias são escritas na neve e no gelo, mas as lições da estranha temporada de 2025 do K2 estão escritas em algo muito mais permanente, nas memórias das pessoas que sobreviveram e no legado daqueles que não conseguiram voltar para casa. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Viva com ousadia e coragem.